Existem encontros que mudam o rumo de uma vida inteira. Alguns chegam como um raio silencioso, outros como uma tempestade inesperada que atravessa o peito sem pedir licença. Mas existem aqueles que voltam depois de muitos anos, trazendo consigo tudo aquilo que foi deixado para trás. Naquela manhã de segunda-feira, Rafael Andrade não fazia ideia de que sua vida estava prestes a virar do avesso. Para ele, era apenas mais um começo de semana. O sol nascia sobre a cidade de São Paulo, espalhando uma luz dourada entre os prédios de vidro da Avenida Faria Lima. O trânsito começava a ganhar vida, buzinas ecoavam ao longe e pessoas caminhavam apressadas com copos de café na mão. Rafael entrou no prédio da empresa Andrade, em Vinhedos, com o mesmo sorriso despreocupado de sempre. Aos 34 anos, ele era conhecido por duas coisas dentro da empresa da família: sua habilidade extraordinária para resolver problemas e sua irritante capacidade de transformar qualquer reunião tensa em algo leve. Era o tipo de homem que entrava em uma sala e mudava o clima sem esforço. Alto, postura segura, olhos atentos e aquele ar naturalmente carismático que fazia as pessoas gostarem dele antes mesmo de trocar duas palavras. "Bom dia, Cláudia", disse ele, pegando um bombom do pote na recepção. A recepcionista ergueu os olhos e suspirou. "Senhor Rafael, um dia eu ainda vou esconder esse pote." Ele sorriu. "E nesse dia eu vou descobrir onde você escondeu." Ela riu, balançando a cabeça. "Reunião às 9 com o jurídico, não esqueça." "Impossível esquecer. Meu irmão já me mandou 3 mensagens lembrando." Rafael seguiu pelo corredor amplo, as mãos no bolso assobiando baixinho. Seu irmão mais velho, Eduardo Andrade, era o CEO da empresa e levava tudo com seriedade absoluta. Para Eduardo, cada reunião era uma operação estratégica. Para Rafael, era apenas mais uma conversa. Ele entrou no elevador e apertou o botão do 3º andar. Enquanto as portas se fechavam, sua mente estava ocupada com números, contratos e um novo projeto de expansão da empresa para o mercado internacional. Nada mais. Nada que pudesse prepará-lo para o que viria. Quando as portas se abriram, ele caminhou até a sala de reuniões principal. Alguns executivos já estavam sentados ao redor da mesa. Eduardo estava na cabeceira, revisando alguns documentos. Sem levantar os olhos, comentou: "Que milagre! Rafael chegou antes de 5 minutos de atraso." "O trânsito estava surpreendentemente civilizado hoje", respondeu Rafael, puxando uma cadeira. Algumas pessoas riram discretamente. Eduardo apenas levantou uma sobrancelha. "Você mora a 15 minutos daqui." 15 minutos muito movimentados. Mais algumas risadas. Mas então a porta da sala se abriu. E naquele instante, o mundo pareceu parar por um segundo. A diretora de recursos humanos entrou primeiro. Atrás dela vinha uma mulher, alta, vestida com um tailleur cinza que parecia feito sob medida. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque impecável, revelando um rosto delicado, mas com uma expressão firme, segura. Os olhos dela percorreram a sala rapidamente. Observadores, analíticos, pararam em Rafael. Foi apenas um segundo, mas naquele segundo algo estranho aconteceu, porque aqueles olhos não carregavam curiosidade, nem simpatia. Carregavam algo muito mais profundo, algo frio, algo que parecia ressentimento. Rafael franziu levemente a testa, sem entender. A diretora de RH sorriu. "Bom dia a todos. Quero apresentar a nova advogada sênior do nosso departamento jurídico." Ela fez um gesto em direção à mulher. "Esta é a doutora Mariana Duarte. Ela veio de um dos escritórios mais respeitados do Rio de Janeiro e agora faz parte da nossa equipe." Mariana deu um passo à frente. Seu sorriso era educado, profissional, perfeito. Mas não havia calor nenhum nele. "É um prazer estar aqui", disse ela com uma voz clara e controlada. Rafael observava em silêncio. Algo naquela mulher despertava uma sensação estranha dentro dele. Uma familiaridade distante, como quando você sente que já viu alguém antes, mas não consegue lembrar de onde. Eduardo começou a fazer as apresentações. Diretor financeiro, diretor de marketing, gerente de operações. Quando chegou a vez de Rafael, ele se levantou naturalmente e estendeu a mão. "Rafael Andrade, vice-presidente de operações." Ele sorriu com aquele charme natural que costumava quebrar qualquer gelo. "Tessa, o irmão mais divertido do CEO." Algumas pessoas riram. Mariana olhou para a mão estendida. Por um segundo longo demais. Então apertou a mão dele. O toque foi firme, quase impessoal demais. Como se estivesse tocando algo que preferia evitar.
Prazer, Sr. Andrade. O tom era formal, distante. Rafael piscou. Algo ali não estava certo, mas antes que pudesse pensar mais sobre aquilo, Mariana já havia retirado a mão e voltado a atenção para a reunião. Durante toda a apresentação, ela não olhou para ele uma única vez. Nenhuma. E aquilo começou a incomodá-lo, porque Rafael Andrade estava acostumado com muitas reações quando conhecia alguém. Simpatia, curiosidade, mas ser completamente ignorado, aquilo era novo e intrigante. Quando a reunião terminou, todos começaram a se levantar. Rafael se aproximou novamente de Mariana. Se precisar de ajuda para se localizar no prédio, disse ele, minha sala fica no 4º andar. Ela finalmente olhou diretamente para ele, e naquele olhar havia algo intenso. Algo que atravessou Rafael como um vento frio. Obrigada, Sr. Andrade. Tenho certeza de que consigo me orientar sozinha. E então ela se virou e saiu da sala. Sem mais nada, Rafael ficou parado por alguns segundos. Eduardo se aproximou cruzando os braços. O que você fez? Como assim? Ela te olhou como se você tivesse atropelado o cachorro dela. Rafael soltou um pequeno riso incrédulo. Eu acabei de conhecê-la. Eduardo inclinou a cabeça. Então você fez alguma coisa no passado e não lembra. Muito improvável. Eduardo começou a sair da sala. Descubra, ela é uma das melhores advogadas que já vi. Não estrague isso. Rafael ficou sozinho por alguns segundos, olhando para a cadeira onde Mariana estava sentada. Algo naquela situação não fazia sentido, porque a forma como ela havia pronunciado o nome dele, Sr. Andrade, parecia carregada de algo que ia muito além de formalidade. Parecia pessoal. Enquanto isso, no outro lado do prédio, Mariana fechava a porta de sua nova sala. A vista da janela mostrava a cidade pulsando lá embaixo. Ela respirou fundo. E então finalmente deixou os ombros caírem. Seu coração batia forte. 10 anos. 10 anos tentando esquecer aquele rosto. Aquela noite. E agora, ele estava ali. Trabalhando no mesmo lugar. Falando com o mesmo sorriso despreocupado. Como se ela fosse apenas mais uma pessoa qualquer. Como se nunca tivesse existido nada entre eles. Mariana apertou os dedos contra a mesa. Uma mistura de emoções atravessava seu peito. Raiva. Saudades. E algo ainda mais perigoso, porque o pior de tudo era que Rafael Andrade não fazia a menor ideia de quem ela era. E isso doía muito mais do que qualquer lembrança. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar a avalanche de memórias que insistiam em voltar. Uma festa universitária, música alta, um sorriso encantador, uma noite que parecia o começo de algo especial. E a manhã seguinte, um quarto vazio. Uma pequena mensagem deixada em um pedaço de papel. E silêncio. 10 anos de silêncio. Mariana abriu os olhos. Agora ele estava ali, bem na frente dela. E ele não lembrava de nada. Ela respirou fundo novamente. E sussurrou para si mesma. Fique calma. Mas no fundo do seu peito ela sabia. Essa história ainda estava longe de terminar. E talvez aquele reencontro fosse apenas o começo de algo muito maior. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Existem silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Naquela manhã, depois da reunião, Rafael Andrade voltou para sua sala com uma sensação estranha grudada no peito. Não era irritação, não era exatamente curiosidade. Era algo diferente, uma inquietação que ele não conseguia explicar. Ele fechou a porta da sala e se sentou em sua cadeira, olhando para o grande painel de vidro que revelava a cidade de São Paulo lá fora. A rotina da empresa continuava como sempre. Secretárias passando pelos corredores, telefones tocando, pessoas discutindo contratos. Mas a mente dele estava em outro lugar, em um olhar. Nos olhos castanhos de Mariana Duarte. Havia algo naquele olhar que o incomodava profundamente. Não era antipatia comum. Ele já tinha lidado com muitas pessoas difíceis na vida. Aquilo era diferente. Era como se ela carregasse uma história inteira contra ele. E Rafael tinha certeza de uma coisa. Ele não fazia ideia de qual história era essa. Ele passou a mão no rosto, tentando voltar ao trabalho. Abriu alguns relatórios, respondeu 2 e-mails e analisou números de exportação. Mas sua concentração durava poucos segundos, antes de voltar para a mesma pergunta. De onde eu conheço essa mulher? Porque quanto mais ele pensava, mais aquela sensação de familiaridade crescia. Era algo distante, como uma memória escondida atrás de uma porta que ainda não havia sido aberta. Ele suspirou e pegou o telefone. Sim, senhor Rafael. A nova advogada.
Mariana Duarte, você sabe de onde ela veio? Escritório Vasconcelos Prado, no Rio de Janeiro. Antes disso? Não tenho certeza. Quer que eu veja no currículo dela? Rafael pensou por um instante. Não, deixa pra lá. Ele desligou. Algo dentro dele dizia que aquela resposta não estava em um papel. Enquanto isso, 2 andares abaixo, Mariana estava sentada em sua sala tentando se concentrar em um contrato de distribuição internacional. Mas a linha das letras parecia embaralhada diante dos seus olhos. Ela fechou o documento e apoiou os cotovelos na mesa. 10 anos. 10 anos tentando enterrar aquela memória. 10 anos dizendo a si mesma que aquilo tinha sido apenas um erro de juventude, que aquele homem não significava mais nada. Mas bastou vê-lo novamente. E tudo voltou. A música da festa, o cheiro de perfume misturado com bebida barata, as luzes coloridas e o sorriso dele. Aquele sorriso fácil, confiante, quase impossível de ignorar. Mariana lembrava perfeitamente da primeira vez que o viu naquela noite. Ela estava encostada perto de uma mesa com copos de plástico quando Rafael apareceu conversando com um grupo de amigos. Ele parecia completamente à vontade, como se o mundo inteiro fosse apenas um grande palco para ele. E, de certa forma, era. Ele fazia piadas, gesticulava, contava histórias. E as pessoas riam. Mariana havia tentado ignorá-lo, mas então ele olhou para ela, diretamente, e caminhou até ali. Você parece entediada, ele disse naquela noite. Ela se lembrava perfeitamente da forma como respondeu. Eu estava pensando a mesma coisa sobre você. Ele riu, aquela risada leve e sincera. Então talvez a gente possa salvar a noite um do outro. Mariana apertou os olhos com força na lembrança. Ela ainda conseguia sentir o frio daquela noite universitária. O jeito como conversaram por horas. Como se conhecessem há muito tempo. Ela tinha falado sobre direito, sobre seus sonhos. Antes de continuar essa história, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria feito algo diferente naquela noite? Eu realmente quero saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. E se essa história já tocou você de alguma forma, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Assim você ajuda essa história a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir algo assim hoje. Sobre o medo de fracassar. E Rafael tinha escutado tudo. De verdade. Como se cada palavra fosse importante. Naquela noite, ele fez com que ela se sentisse especial, vista, compreendida. E pela primeira vez na vida, Mariana sentiu algo diferente. Algo que parecia o começo de uma história. Mas naquela manhã, 10 anos depois, ela abriu os olhos e olhou para o teto de sua sala. E a lembrança final veio como uma lâmina. O quarto silencioso, o lado vazio da cama e o pequeno papel dobrado na mesa de cabeceira. Foi incrível. Nos vemos por aí. Ela havia segurado aquele papel por horas naquela manhã, tentando acreditar que aquilo não era o fim. Mas Rafael nunca voltou. Nunca ligou. Nunca apareceu. Nada. Absolutamente nada. Mariana levantou da cadeira abruptamente e caminhou até a janela da sala. A cidade pulsava lá fora. Carros se movendo como pequenos pontos metálicos. Pessoas caminhando apressadas. E em algum lugar daquele mesmo prédio, ele estava ali, trabalhando, falando com o mesmo tom leve, com o mesmo sorriso, como se ela fosse apenas mais uma colega de trabalho. Ela apertou os dedos contra o vidro. Claro que você não lembra, murmurou para si mesma. Do outro lado do prédio, Rafael se levantava da cadeira com uma pasta nas mãos. Ele precisava resolver um detalhe jurídico em um contrato com distribuidores da América do Sul. Infelizmente, isso significava ir até o departamento jurídico. Ele respirou fundo. Talvez fosse a oportunidade de quebrar aquele clima estranho. Rafael caminhou pelo corredor até chegar à área do jurídico. Alguns advogados conversavam em suas mesas. Quando o viram, 2 deles se levantaram rapidamente. Senhor Rafael, precisa de ajuda? Talvez, respondeu ele sorrindo. Eu tenho uma dúvida sobre a cláusula de exclusividade no contrato da empresa Rivera. Um dos advogados abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse falar, uma voz fria surgiu da sala ao lado. O Dr. Roberto está em reunião externa. Rafael olhou. Mariana estava parada na porta da própria sala, braços cruzados, olhos fixos nele. Ele volta amanhã às 9, continuou ela. Você pode enviar um e-mail com sua dúvida. O silêncio que se formou foi pesado. Rafael piscou 2 vezes. Certo. Ele tentou manter o sorriso. Alfred, amanhã às 9.
Exatamente. Ela já estava voltando para sua sala quando Rafael respondeu. Obrigado pela eficiente orientação. Ela não respondeu. A porta se fechou. Os dois advogados trocaram um olhar constrangido. Um deles murmurou. Ela está tendo uma semana difícil. Rafael apenas deu um meio sorriso, mas enquanto voltava para o elevador, ele sentia algo crescendo dentro de si. Curiosidade, porque agora ele tinha certeza de uma coisa. Aquilo não era apenas antipatia, era algo muito mais profundo. Naquela mesma tarde, Mariana estava revisando documentos quando ouviu uma risada no corredor. Aquela risada. Ela reconheceria aquela risada em qualquer lugar. Seu corpo inteiro ficou tenso. Rafael estava conversando com alguém, provavelmente contando alguma história engraçada. Ela apertou o lápis com mais força. Não olhe, murmurou para si mesma, mas seus olhos traíram sua própria ordem. E quando ela levantou o olhar, Rafael estava passando pelo corredor. E naquele momento ele também olhou. Por apenas um segundo, seus olhos se encontraram. Havia algo diferente naquele olhar agora. Não era mais apenas confusão. Era curiosidade. Quase desafio. Mariana desviou os olhos imediatamente e voltou para os documentos. Mas seu coração estava acelerado, porque uma coisa era certa. Eles poderiam fingir profissionalismo. Poderiam evitar conversas. Poderiam se ignorar em reuniões. Mas aquela tensão, aquela história mal resolvida, estava apenas começando a reaparecer. E quanto mais tempo passasse, mais difícil seria ignorá-la. No final do dia, Rafael estava parado no estacionamento da empresa olhando para o próprio carro. Mas sua mente estava em outro lugar, na forma como Mariana havia falado com ele, na forma como o olhava. Como se ele fosse um erro antigo que havia voltado para assombrá-la. Ele abriu a porta do carro lentamente e murmurou. O que foi que eu fiz com você? Ele entrou no carro, ligou o motor. E enquanto dirigia pela avenida iluminada de São Paulo, uma pergunta insistia em voltar. Quem era Mariana Duarte? Antes de ser a nova advogada da empresa? E por quê? Toda vez que ele olhava para ela, tinha a sensação inquietante de que havia esquecido algo muito importante, algo que estava escondido em algum lugar do seu passado, algo que ainda não estava pronto para ser lembrado. Nos dias que se seguiram, a rotina na empresa Andrade em Vinhedos continuou aparentemente normal. Os relatórios continuavam chegando, contratos eram analisados, reuniões aconteciam e a empresa seguia crescendo como sempre. Para quem observasse de fora, tudo parecia perfeitamente organizado. Mas para Rafael Andrade, algo estava completamente fora do lugar. E esse algo tinha nome. Desde o primeiro encontro na sala de reuniões, a presença dela havia se transformado em uma espécie de inquietação constante na mente dele. Não era apenas curiosidade. Não era apenas o desconforto de saber que alguém claramente não gostava dele. Era mais profundo. Era a sensação persistente de que existia uma história ali, uma história que ele havia esquecido. Na terça-feira pela manhã, Rafael chegou ao escritório um pouco mais cedo do que o habitual. O céu de São Paulo ainda estava coberto por uma névoa leve e o trânsito ainda não tinha atingido o caos habitual. Ele passou pela recepção, pegou um café e subiu direto para sua sala. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguiu. Cada vez que fechava um relatório, a mente voltava para os olhos castanhos de Mariana. Aquela intensidade. Ele suspirou e girou lentamente na cadeira. Isso está ficando ridículo, murmurou para si mesmo. Naquele momento, alguém bateu na porta. Pode entrar. Seu irmão entrou com a expressão habitual de quem já tinha resolvido metade dos problemas do dia antes das 9 da manhã. Temos reunião com investidores às 11, disse ele colocando alguns documentos sobre a mesa. Mas Eduardo ficou parado observando o irmão por alguns segundos. Você está distraído. Não estou. Está sim. Rafael levantou os olhos. Desde quando você virou especialista em comportamento humano? Eduardo cruzou os braços. Desde que percebi que você não consegue parar de olhar para o departamento jurídico. Rafael soltou um pequeno riso. Coincidência. Claro. Eduardo inclinou levemente a cabeça. Então me explique por que a nova advogada claramente te odeia. Rafael passou a mão no rosto. Eu não faço ideia. Já tentou perguntar? Você acha que ela responderia? Eduardo deu de ombros. Não sei, mas é melhor resolver isso logo. Resolver o quê? Essa tensão. Ele fez um gesto vago no ar. Metade do jurídico já percebeu. Rafael levantou uma sobrancelha. Metade? Talvez mais. Rafael suspirou profundamente. Eu literalmente não sei o que fiz.
Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o irmão. Isso que me preocupa. Ele saiu da sala logo depois, deixando Rafael sozinho com aquela frase ecoando na cabeça. Isso que me preocupa. Enquanto isso, no outro lado do prédio, Mariana estava revisando uma pilha de contratos internacionais. Seu trabalho exigia concentração absoluta, e normalmente ela era excelente nisso. Mas naquela semana, a presença de Rafael estava se tornando um problema constante. Ele parecia estar em todos os lugares, nos corredores, no elevador, nas reuniões, e sempre com aquele mesmo sorriso despreocupado, como se o passado não existisse. Naquela manhã, ela estava lendo uma cláusula sobre transporte marítimo quando Patrícia, sua assistente, apareceu na porta. Doutora Mariana? Sim? Reunião de alinhamento com operações às 10. Mariana levantou os olhos. Operações? Sim. Patrícia fez uma pequena pausa. Com o senhor Rafael. Mariana sentiu o estômago apertar. Ela fechou o documento lentamente. Claro, quando Patrícia saiu, Mariana se recostou na cadeira e fechou os olhos por alguns segundos. Profissionalismo, sussurrou para si mesma. Era isso que ela precisava. Nada mais. 10 minutos depois, ela entrou na sala de reuniões. Rafael já estava lá. Ele estava de pé perto da janela, olhando para alguns gráficos em um tablet. Quando a porta abriu, ele levantou o olhar. E por um segundo, o tempo pareceu desacelerar. Mariana entrou com passos firmes. Expressão neutra. Ela se sentou no lado oposto da mesa sem dizer nada. Outras pessoas começaram a entrar logo em seguida. A reunião começou. Durante quase uma hora, tudo aconteceu de forma profissional. Rafael apresentou números, falou sobre logística, mostrou gráficos de crescimento. Mariana comentou sobre cláusulas legais e riscos contratuais. Era uma reunião normal, até que Rafael apresentou uma proposta. Precisamos incluir uma cláusula de penalidade para atrasos logísticos, explicou ele. Mariana suspirou. Foi um suspiro baixo, mas alto o suficiente para ser percebido. Rafael olhou diretamente para ela. Algum problema com a proposta? Mariana apoiou as mãos sobre a mesa. A cláusula é rígida demais. Rafael cruzou os braços. Rigidez protege nossos interesses. Flexibilidade protege nossos parceiros comerciais. E parceiros comerciais respeitam regras claras. Mariana inclinou levemente a cabeça. Regras inteligentes, não inflexíveis. O silêncio que se formou na sala ficou pesado. Algumas pessoas trocaram olhares discretos. Rafael deu um pequeno sorriso. Então nos ilumine com sua inteligência jurídica. Os olhos de Mariana se estreitaram. A cláusula precisa considerar fatores externos como greves portuárias ou desastres naturais. Qualquer advogado competente sabe que exceções abrem brechas. Qualquer executivo competente sabe que relações comerciais exigem adaptação. O clima ficou tão tenso que parecia possível cortar o ar com uma faca. Eduardo, que presidia a reunião, finalmente levantou a mão. Intervalo de 15 minutos. As pessoas começaram a sair da sala rapidamente. Em poucos segundos restaram apenas 2, Rafael e Mariana. O silêncio entre eles parecia ainda mais intenso agora. Rafael respirou fundo e então falou diretamente. O que foi que eu fiz? Mariana levantou os olhos. Como? O que eu fiz com você? Ela franziu levemente a testa. Rafael soltou um pequeno riso incrédulo. Nada. Temos apenas estilos profissionais diferentes. Isso não é profissional. Ele se inclinou levemente sobre a mesa. Isso é pessoal. Mariana manteve o olhar firme. Mas havia algo diferente nele agora. Algo que parecia dor. Antiga. Profunda. Por um segundo, ela quase disse a verdade. Quase. Mas então desviou o olhar. Você está imaginando coisas. Rafael balançou a cabeça lentamente. Não estou. Ele deu um passo mais perto. Eu consigo ver quando alguém me odeia. Mariana ficou em silêncio. Então olhou para ele novamente. Você não me conhece. Então me explique. Ela respirou fundo. Não quero que você me conheça. A frase caiu no ar como uma pedra. Rafael ficou parado, sem saber o que responder. Mariana pegou seus documentos. Vamos manter tudo estritamente profissional. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair parou por um segundo, sem olhar para trás, e disse em voz baixa. É melhor assim. Rafael ficou sozinho na sala. Olhou para a mesa, para os papéis espalhados, para a porta fechada, e sentiu algo estranho crescer dentro dele. Agora ele tinha certeza absoluta de uma coisa. Mariana Duarte não o odiava por causa de um contrato.
nem por causa de uma reunião. Ela o odiava por algo muito mais antigo. Algo que havia acontecido muito antes daquele escritório, muito antes daquela empresa. E se ele estivesse certo, isso significava apenas uma coisa. Eles já tinham se conhecido antes. Só que apenas um dos dois lembrava disso. Nos dias seguintes, o clima dentro da empresa parecia carregado por uma tensão invisível. Ninguém comentava abertamente, mas todos percebiam. Rafael e Mariana evitavam qualquer contato que não fosse estritamente necessário. Nas reuniões falavam apenas o essencial. Nos corredores, desviavam o olhar. No elevador, fingiam uma atenção exagerada ao celular ou aos números iluminados dos andares. Mas quanto mais tentavam evitar um ao outro, mais pareciam se encontrar. Na quarta-feira pela manhã, Rafael entrou no elevador carregando uma pasta de documentos. Ele estava pensando em prazos de entrega e logística internacional quando a porta começou a se fechar. Então uma mão apareceu entre as portas. O sensor travou imediatamente. As portas se abriram novamente. E Mariana entrou. O coração de Rafael deu um pequeno salto involuntário. Ela nem sequer levantou os olhos. Entrou em silêncio, apertou o botão do 7º andar e ficou de frente para as portas, segurando a bolsa contra o corpo. O elevador começou a subir. Primeiro andar. O silêncio entre os dois parecia pesado. Rafael tentou ignorar. Tentou olhar o celular. Mas a curiosidade continuava ali, pulsando. Terceiro andar. Quarto andar. Finalmente ele não resistiu. Bom dia. Mariana respondeu sem olhar para ele. Bom dia. Silêncio novamente. Quinto andar. O tempo está bonito hoje, comentou Rafael tentando soar casual. Sim, parece que vai chover mais tarde. Talvez. Sétimo andar. As portas se abriram. Mariana saiu imediatamente, quase como se estivesse fugindo. Rafael ficou parado dentro do elevador por alguns segundos. Então murmurou para si mesmo. Isso está cada vez mais estranho. Enquanto isso, Mariana caminhava pelo corredor tentando manter a respiração estável. A proximidade no elevador havia sido pior do que ela imaginava. Porque não era apenas raiva, não era apenas mágoa, era outra coisa também. Algo perigoso, porque mesmo depois de 10 anos, Klaas ainda lembrava da sensação de estar perto dele, do cheiro do perfume, do tom da voz. E isso a irritava profundamente. Ela entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Concentre-se no trabalho, disse em voz baixa, mas seu coração demorou alguns minutos para voltar ao ritmo normal. Enquanto isso, no escritório de Rafael, o assunto já havia virado motivo de comentários discretos. Na hora do almoço, Rafael estava sentado em um restaurante próximo com seu irmão mais novo, Lucas. Lucas não trabalhava diretamente na empresa, mas estava na cidade para discutir alguns assuntos sobre os vinhedos da família. Ele tomou um gole de cerveja e observou Rafael. Então, me conta. Conta o quê? A nova advogada. Rafael levantou os olhos. O que tem ela? Lucas sorriu. Metade da empresa já comentou. Rafael suspirou. Não tem nada. Ela te odeia. Percebi. Lucas riu. Você fez alguma coisa? Eu não faço ideia do que. Lucas apoiou o queixo na mão. Já pensou que talvez vocês se conheçam? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei. Eu não lembro. Lucas deu de ombros. Você teve muitas histórias na faculdade. Rafael franziu a testa. Eu lembraria dela. Tem certeza? Rafael ficou pensativo. Não totalmente. Talvez eu tenha esquecido algo. Lucas deu um sorriso divertido. Isso tornaria tudo muito pior. Por quê? Porque significaria que você foi um idiota com alguém que nunca te esqueceu. Rafael ficou em silêncio. A ideia o incomodou mais do que gostaria de admitir. Enquanto isso, no escritório, Patrícia entrou na sala de Mariana segurando uma pasta. Doutora Mariana? Sim? Tenho uma informação sobre a reunião em Valença. Mariana levantou os olhos. Que reunião? A negociação com a distribuidora Costa Atlântica. Mariana assentiu. Sim, eu lembro. Patrícia hesitou um pouco. Você não vai gostar da outra parte da notícia. Mariana franziu levemente a testa. Fale. O departamento de operações também precisa estar presente. Mariana já sabia para onde aquilo estava indo. Quem? Patrícia fez uma pequena careta. Rafael Andrade. O silêncio tomou conta da sala. Mariana ficou parada por alguns segundos. Não tem outra pessoa? Infelizmente não.
Patrícia abriu a pasta. É um contrato complexo. Precisamos de alguém de operações e alguém do jurídico. Mariana fechou os olhos por um momento. Quando é a viagem? Sexta-feira de manhã. Quanto tempo? 2 dias. Mariana apoiou as mãos na mesa. Como vamos? Patrícia respondeu hesitante. De carro. De carro? O senhor Rafael disse que assim vocês podem revisar o contrato durante o trajeto. Mariana respirou profundamente. 4 horas de viagem, dentro de um carro, com Rafael Andrade. Ela abriu os olhos lentamente. Claro que ele sugeriu isso. Enquanto isso, no outro lado do prédio, Rafael recebia a mesma notícia. Lucas ainda estava na sala quando ele desligou o telefone. O que foi? Rafael passou a mão no rosto. Viagem de trabalho. Para onde? Valença. Lucas levantou uma sobrancelha. Com quem? Rafael respondeu sem entusiasmo. Mariana Duarte. Lucas abriu um sorriso enorme. Isso vai ser interessante. Rafael jogou um papel na direção dele. Vai ser um desastre. Lucas riu. Ou exatamente o que vocês dois precisam. Rafael se recostou na cadeira. Ela provavelmente vai tentar pular do carro em movimento. Lucas deu um gole na cerveja. Duvido. Por quê? Porque quando alguém odeia outra pessoa desse jeito, ele fez uma pausa dramática. Geralmente existe uma história muito forte por trás. Rafael ficou olhando para a mesa, pensando. Talvez Lucas estivesse certo. Talvez aquela viagem fosse a única chance de descobrir finalmente o que havia acontecido. Na sexta-feira de manhã, Rafael chegou ao estacionamento da empresa alguns minutos antes das 8. O carro estava limpo, o tanque cheio. Ele encostou no capô e cruzou os braços. Alguns minutos depois, Mariana apareceu. Ela caminhava com uma pequena mala e uma pasta de documentos. Quando viu Rafael, sua expressão endureceu. Bom dia, disse ele. Dia! Ela colocou a mala no porta-malas e entrou no carro, sem olhar para ele. Rafael entrou no banco do motorista, ligou o carro. Durante os primeiros minutos de viagem, ninguém disse absolutamente nada. O rádio tocava uma música baixa. O trânsito da cidade lentamente ficava para trás. Mariana estava concentrada no tablet, analisando documentos. Rafael segurava o volante olhando para a estrada. 1 hora se passou. Silêncio. 2 horas. Silêncio. Na terceira tentativa de quebrar o gelo, Rafael perguntou. Está confortável? Ela respondeu sem levantar os olhos. Estou. Silêncio novamente. Mas dentro da mente de Rafael, algo começava a se mover. Uma lembrança distante. Algo que ele ainda não conseguia alcançar. E enquanto o carro seguia pela estrada rumo a Valença, ele tinha a estranha sensação de que aquela viagem não seria apenas sobre contratos. Seria sobre o passado. Um passado que estava prestes a voltar com força. E talvez mudar completamente o futuro dos dois. A estrada seguia longa diante do carro enquanto Rafael dirigia em silêncio. O sol da manhã já estava alto, iluminando o asfalto que parecia se estender infinitamente até o horizonte. A cidade havia ficado para trás, e agora apenas campos, pequenas cidades e árvores acompanhavam o caminho até Valença. Dentro do carro, o silêncio continuava pesado. Mariana estava com o tablet nas mãos, revisando um contrato com atenção aparente, mas na verdade, ela já havia lido o mesmo parágrafo 3 vezes, sem realmente absorver uma palavra. Era impossível se concentrar. A proximidade de Rafael estava ali, presente em cada detalhe, no som da respiração dele, no movimento das mãos no volante, na maneira como ele ocasionalmente passava a mão pelos cabelos quando estava pensando. Ela odiava admitir, mas lembrava de tudo aquilo, e isso era irritante, porque parte dela queria manter aquela raiva intacta. Era mais fácil odiar do que lembrar de como havia sido se apaixonar por ele. Enquanto isso, Rafael dirigia com os olhos atentos na estrada, mas a mente estava muito longe dali. Algo estava acontecendo dentro dele. Uma sensação estranha, como se uma memória estivesse tentando emergir, empurrando contra uma porta que havia permanecido fechada por muito tempo. Ele olhou de relance para Mariana. Ela estava concentrada na tela. O cabelo castanho caía suavemente ao redor do rosto. Alguns fios haviam escapado do coque perfeito que ela usava no escritório. E naquele instante, algo dentro da mente dele estremeceu. Uma imagem rápida. Uma garota com cabelos castanhos soltos, rindo, mas a memória desapareceu tão rápido quanto surgiu. Rafael apertou levemente o volante. Mariana. Ela levantou os olhos lentamente. Sim? Posso perguntar uma coisa?
Ela já imaginava o que viria. Depende da pergunta. Rafael respirou fundo. Quanto tempo você vai continuar fingindo que não me conhece? Mariana ficou completamente imóvel. O coração dela bateu forte. Por um segundo ela pensou em mentir, mas então decidiu dizer algo mais simples. Porque você não me conhece. Rafael soltou uma pequena risada incrédula. Isso não é verdade. Ela voltou a olhar para o tablet. Então qual é a verdade? A verdade é que você está bravo comigo, por algo que aconteceu antes de eu trabalhar naquela empresa. Mariana não respondeu. Eu não lembro, continuou Rafael. Ela respirou fundo. Exatamente. Rafael franziu a testa. Exatamente o quê? Mariana virou o rosto lentamente para ele. E naquele olhar havia algo muito profundo. Você não lembra? Rafael sentiu um arrepio percorrer o corpo. Lembrar de quê? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu em voz baixa. De mim. O carro pareceu vacilar levemente na estrada. Rafael diminuiu a velocidade. Nós nos conhecemos? Mariana soltou uma pequena risada amarga. Claro que nos conhecemos. Quando? Ela voltou a olhar para frente. Não importa. Importa, sim. Não para mim. Rafael apertou o volante. Se você me odeia desse jeito, importa. Mariana respirou fundo. Você quer mesmo saber? Quero. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse, Universidade. O coração de Rafael disparou. Universidade. Uma avalanche de imagens começou a se mover dentro da mente dele. Festas, música alta. Copos de plástico. Amigos rindo. Foi em uma festa, continuou Mariana. Rafael sentiu o peito apertar. A memória ainda estava distante, mas estava chegando. 10 anos atrás. E então, de repente, a lembrança explodiu, como um relâmpago atravessando a mente dele. Uma festa universitária. Luzes coloridas. Uma garota com um vestido rosa. Cabelos castanhos. Ela estava encostada em uma mesa, olhando ao redor com curiosidade. E ele havia caminhado até ela. Você parece entediada. Rafael quase perdeu o controle do carro. Meu Deus. Mariana não disse nada. Ele estacionou no acostamento da estrada. O coração dele estava acelerado. Era você. Mariana continuou olhando pela janela. Sim. Rafael passou a mão pelo rosto. A memória continuava vindo agora, cada vez mais clara. Eles conversaram por horas. Ela falou sobre estudar direito, sobre seus sonhos, sobre como nunca tinha ido a festas daquele tipo. Eles riram, beberam, e então ele lembrou do momento em que estavam sentados no gramado da universidade, olhando as estrelas. Ela parecia nervosa, tímida, mas feliz. E então eles se beijaram. Rafael fechou os olhos por um segundo. Mariana. Ela respondeu com um tom frio. Demorou. Ele apoiou a cabeça no volante por um momento. Agora ele lembrava de tudo. Tudo. Aquela noite havia sido especial. Eles haviam conversado até o amanhecer. E depois eles foram para o quarto dele. Ela havia confessado algo antes. Algo importante. Ela era virgem. Ele lembrava do jeito como ela tremia levemente quando disse aquilo. E ele prometeu ser cuidadoso. Prometeu que aquela noite seria especial. Foi uma das noites mais marcantes da vida dele. Eles dormiram abraçados depois. E ele havia acordado cedo na manhã seguinte. Havia uma reunião com o pai. Uma viagem. Uma mudança para São Paulo. Ele lembrava de ter escrito um bilhete rápido. Foi incrível, nos vemos por aí. Ele foi embora. Rafael levantou lentamente a cabeça, sentindo uma culpa esmagadora se formar no peito. Eu fui embora. Mariana finalmente olhou para ele. Os olhos estavam cheios de dor antiga. Você desapareceu. Rafael respirou fundo. Eu era um idiota. Ele não tentou se defender, porque sabia que era verdade. Para você foi só uma noite, disse Mariana. Não foi. Foi sim. Não foi. Ela cruzou os braços. Então por que você nunca voltou? Rafael ficou em silêncio. A resposta era simples. Imaturidade. Confusão. Ele tinha 24 anos. Estava prestes a mudar de cidade. A vida estava virando de cabeça para baixo. Mas nada daquilo parecia justificativa suficiente agora. Eu não soube lidar com aquilo, disse ele finalmente. Aquilo? Com o que eu senti. Mariana ficou em silêncio. Eu pensei em você muitas vezes depois, continuou Rafael, mas nunca procurou. Eu não sabia seu sobrenome. Ela soltou uma pequena risada amarga. Rafael fechou os olhos por um instante. Eu sinto muito. Ela não respondeu. O silêncio entre eles voltou, mas agora era diferente. Não era mais apenas tensão. Era verdade.
Era a dor antiga finalmente dita em voz alta. Depois de alguns minutos, Rafael ligou o carro novamente. A viagem continuou, mas agora o silêncio dentro do carro era completamente diferente. Porque finalmente, os dois estavam olhando para a mesma lembrança. A lembrança de uma noite que havia mudado 2 vidas, mas que apenas um deles havia carregado durante 10 anos. E agora, a pergunta que pairava no ar era outra. O que eles fariam com essa lembrança agora? Porque algumas histórias não permitem mais ser ignoradas. O restante da viagem até Valença foi muito diferente do início. Antes, o silêncio dentro do carro era duro, quase cortante. Agora ele era carregado por algo mais profundo, algo que os dois não conseguiam colocar em palavras. O passado havia sido aberto, e quando memórias antigas voltam à superfície, elas nunca vêm sozinhas. Elas trazem sentimentos, perguntas, arrependimentos e, às vezes, uma estranha esperança. Rafael dirigia com os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava completamente dominada pela lembrança daquela noite. Cada detalhe voltava agora com clareza dolorosa. A música da festa, o jeito tímido de Mariana no começo da conversa, o sorriso dela quando ele fez alguma piada idiota, o momento em que ela contou que estava estudando direito e queria se tornar uma advogada respeitada. Ele lembrava de como havia pensado naquela noite que ela era diferente das outras pessoas que conhecia. Ela não estava interessada em impressionar ninguém. Ela simplesmente era verdadeira. E por isso, talvez ele tivesse se aproximado tanto. O problema era que naquela época, ele tinha 24 anos. Que aos 24 anos, ele não sabia lidar com sentimentos que pareciam sérios demais. Agora, 10 anos depois, sentado naquele carro ao lado dela, o peso daquela escolha parecia muito maior. Ele respirou fundo. Mariana. Ela continuava olhando pela janela, observando as paisagens da estrada passarem lentamente. O que foi? Perguntou sem olhar para ele. Eu realmente sinto muito. Ela não respondeu imediatamente. Demorou alguns segundos antes de falar. Você já disse isso. Eu sei. Rafael apertou levemente o volante. Mas naquela época, eu não tinha ideia de como aquilo tinha sido importante para você. Ela finalmente virou o rosto para ele. Para mim? Sim. Mariana riu de forma curta. Aquela noite foi importante para você também? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Foi. Ela franziu levemente a testa. Então por que você desapareceu? Ele demorou para responder. Porque eu era imaturo. Ela continuou olhando para ele. Só isso? Eu tinha acabado de me formar. Meu pai estava me pressionando para entrar na empresa da família. Eu ia mudar de cidade. E isso justifica desaparecer? Não. Ele respondeu com sinceridade. Não justifica. Mariana desviou o olhar novamente. Eu passei anos tentando entender aquilo. Rafael sentiu um aperto no peito. Eu acordei naquela manhã achando que você ainda estava lá, continuou ela. A voz dela agora era mais baixa, mais frágil. Mas você tinha ido embora. Ele apertou o volante com mais força. Eu deixei um bilhete. Ela soltou outra risada amarga. Um bilhete. Rafael sentiu vergonha daquele detalhe agora. Foi a coisa mais covarde que eu já fiz. Mariana respirou fundo. Você me fez acreditar que aquela noite tinha sido especial. Foi especial. Para você talvez tenha sido apenas uma aventura. Não foi. Ela virou o rosto rapidamente. Então por que eu nunca mais ouvi falar de você? Rafael não tinha uma resposta perfeita, porque a verdade era simples demais. Ele havia seguido com a vida. Trabalho, mudança de cidade, responsabilidades. E aquela lembrança tinha ficado guardada em algum canto distante da memória, até desaparecer completamente. E agora, diante dela, aquilo parecia imperdoável. Eu não sabia como te encontrar, disse ele. A universidade não era pequena. Eu sei. Você poderia ter tentado. Ele não discutiu, porque ela estava certa. Depois de alguns minutos de silêncio, Mariana perguntou algo inesperado. Você lembra do que me disse naquela noite? Rafael pensou por alguns segundos. Algumas frases voltaram à memória. Ele respirou fundo. Eu disse que você era diferente. Ela continuou olhando para frente. E disse que queria te ver de novo. Rafael fechou os olhos por um segundo. Eu quis. Mariana não respondeu. Mas algo dentro dela se moveu naquele momento. Porque apesar da raiva acumulada durante anos, havia algo difícil de negar. Aquela noite também havia sido especial para ela. Não apenas pelo que aconteceu, mas pela forma como aconteceu. Pela conversa, pelo cuidado.
pela maneira como ele havia olhado para ela, como se ela fosse importante. Por isso a ausência dele tinha doído tanto, porque não parecia coerente com o que havia acontecido. Depois de algum tempo, Rafael falou novamente. Você pensou em mim depois? Mariana demorou para responder. Durante muito tempo. E depois? Depois eu aprendi a esquecer. Ele assentiu lentamente. E agora? Ela olhou diretamente para ele. Agora você está sentado no mesmo carro que eu. Rafael não conseguiu evitar um pequeno sorriso triste. Justo. O carro seguiu pela estrada. Algumas horas depois, eles finalmente chegaram a Valença. A cidade era menor e mais tranquila que São Paulo. Ruas arborizadas, casas antigas, um clima mais calmo. O hotel reservado pela empresa ficava perto do centro. Era elegante, mas simples. Rafael estacionou o carro. Eles desceram em silêncio. Enquanto caminhavam até a recepção, algo havia mudado entre eles. A hostilidade inicial havia diminuído, mas agora existia algo mais complicado. Consciência. Consciência do passado. Consciência do que havia sido perdido. Depois de pegar as chaves, eles subiram para o quarto andar. Os quartos eram lado a lado. Rafael parou diante da porta. Mariana. Ela estava prestes a entrar no quarto quando virou o rosto. Sim? Ele hesitou por um momento. Aquela noite realmente significou algo para mim. Ela o observou em silêncio. Eu pensei em você muitas vezes depois, mas não o suficiente para voltar. Ele abaixou levemente a cabeça. Eu sei. Mariana abriu a porta do quarto. Antes de entrar, falou algo em voz baixa. 10 anos é muito tempo para uma pessoa esperar explicações. E então entrou no quarto. A porta se fechou lentamente. Rafael ficou parado no corredor por alguns segundos. Aquela frase continuava ecoando na mente dele. 10 anos. Ele entrou no próprio quarto e se sentou na cama. Passou as mãos pelo rosto. Agora ele entendia finalmente. Entendia o olhar dela. A frieza, a raiva, a dor. Tudo fazia sentido. Mas também havia algo mais que ele não conseguia ignorar. Mesmo depois de 10 anos, mesmo depois de tudo, quando ele olhava para Mariana, a sensação que surgia dentro dele era exatamente a mesma daquela noite na universidade. Algo quente, algo forte, algo impossível de fingir. Ele deitou na cama olhando para o teto e murmurou para si mesmo. Eu realmente fui um idiota. No quarto ao lado, Mariana estava sentada na beirada da cama olhando para as próprias mãos. A viagem havia sido mais difícil do que ela imaginava, porque agora ele lembrava. E pior ainda, ele parecia genuinamente arrependido. Mas arrependimento não apagava 10 anos de silêncio. Ela suspirou, mas também havia algo que ela não conseguia ignorar. A forma como ele havia olhado para ela no carro, a sinceridade na voz dele e aquela memória antiga da forma como ele havia sido gentil naquela noite. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu fazer uma pergunta que havia evitado durante anos. E se aquela história não tivesse terminado de verdade? A noite em Valença chegou silenciosa e quente, trazendo consigo uma tranquilidade que contrastava com a tempestade emocional que se formava dentro de Rafael e Mariana. Depois de descansarem um pouco em seus quartos, ambos se encontraram novamente no saguão do hotel. A reunião com os representantes da distribuidora Costa Atlântica estava marcada para as 8 da noite, em um restaurante à beira do rio que atravessava a cidade. Quando Rafael desceu para o saguão, encontrou Mariana já esperando. Ela estava com um vestido simples, elegante, que caía suavemente sobre o corpo. Nada chamativo, nada exagerado, mas havia uma naturalidade naquela imagem que fez Rafael lembrar imediatamente da garota da universidade. Por um segundo, ele apenas ficou olhando. Mariana percebeu. Vamos, disse ela, quebrando o silêncio. Claro. Eles caminharam juntos pelas ruas tranquilas da pequena cidade. O restaurante ficava a poucos minutos do hotel, e durante o trajeto, nenhum dos dois falou muito. Mas o silêncio agora era diferente. Não era mais hostilidade. Era algo carregado de memórias. O restaurante era bonito, com mesas externas iluminadas por pequenas luzes amarelas penduradas entre as árvores. O som do rio correndo suavemente ao lado completava a atmosfera tranquila do lugar. Os representantes da empresa já estavam sentados à mesa. A reunião começou de forma profissional. Contratos foram discutidos, prazos analisados, propostas revisadas. Mariana apresentou argumentos jurídicos com precisão impecável. Rafael explicou estratégias logísticas com clareza e segurança.
Eles funcionavam bem juntos. Muito bem. Na verdade, era quase surpreendente perceber como o raciocínio dos dois se complementava. Quando Rafael apresentava uma proposta comercial, Mariana imediatamente avaliava os riscos legais. Quando Mariana apontava possíveis problemas contratuais, Rafael sugeria soluções práticas. Depois de quase 2 horas de conversa, o acordo finalmente estava encaminhado. O diretor da distribuidora levantou o copo de vinho. Tenho que dizer uma coisa, comentou ele com um sorriso. Vocês dois trabalham muito bem juntos. Rafael engasgou levemente com a água. Mariana manteve a expressão profissional. Fazemos o possível. Mas por baixo da mesa, ela deu um leve chute no tornozelo de Rafael. Ele olhou rapidamente para ela. Ela continuava com o rosto totalmente sério. A reunião terminou pouco depois. Os empresários se despediram e saíram. Agora restavam apenas Rafael e Mariana na mesa. O restaurante estava mais silencioso. O som da água correndo no rio era suave e constante. Rafael apoiou os cotovelos na mesa. Aquilo foi impressionante. O quê? Você? Ela levantou uma sobrancelha. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, você é muito boa nisso. Mariana ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Foi uma resposta simples. Mas havia algo novo ali. Um pequeno gesto de abertura. Eles pagaram a conta e começaram a caminhar de volta para o hotel. A noite estava agradável. Uma brisa leve passava pelas ruas. Durante alguns minutos caminharam em silêncio. Então Rafael falou novamente. Eu estava pensando em uma coisa. Isso geralmente é perigoso. Ele sorriu levemente. Você disse que passou anos tentando esquecer aquela noite. Sim, eu também pensei nela muitas vezes. Mariana parou de caminhar. Pensou? Rafael assentiu. Não lembrava do seu nome, mas lembrava de você. Ela o observou com atenção. E o que você lembrava? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Da forma como você ria quando ficava nervosa. Mariana ficou surpresa. Eu não fico nervosa. Ficava naquela noite. Ela cruzou os braços. Continue. Lembro de você falando sobre querer ser uma advogada que ajudasse as pessoas. Isso é um clichê. Teste benditosa. Não quando você disse. Ela desviou o olhar. E lembro que você disse que nunca tinha ido a uma festa universitária grande antes. Mariana soltou uma pequena risada. Eu era meio nerd. Você ainda é. Obrigada. Eles voltaram a caminhar. Mas agora havia algo diferente na atmosfera. Algo mais leve. Algo quase íntimo. Quando chegaram ao hotel, ficaram alguns segundos parados no saguão. Rafael olhou para ela. Posso te perguntar uma coisa? Depende. Aquela noite foi importante para você apenas porque foi sua primeira vez? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. A pergunta parecia simples, mas a resposta não era. Não. Rafael esperou. Ela respirou fundo. Foi importante porque eu achei que tinha encontrado alguém que realmente me via. Ele sentiu o peito apertar. Se eu te via. Então, por que foi embora? Porque eu não sabia lidar com aquilo. Ela assentiu lentamente. Eu percebi isso depois. Rafael hesitou. Eu posso tentar compensar isso agora. Mariana o olhou com curiosidade. Como? Ele deu um pequeno sorriso. Faz-se sendo menos idiota. Ela riu. Uma risada verdadeira. E naquele instante, algo dentro de Rafael se aqueceu. Porque era exatamente o mesmo som que ele lembrava da universidade. Depois de alguns segundos, Mariana falou novamente. Você mudou. Para melhor ou pior? Ainda estou decidindo. Eles entraram no elevador. Dessa vez, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era quase confortável. Quando chegaram ao quarto andar, caminharam juntos pelo corredor. Rafael parou diante da porta do quarto. Mariana. Ela parou também. Sim? Ele hesitou. Obrigado por não ter me jogado para fora do carro hoje. Ela sorriu levemente. Ainda considerei essa opção. Fico feliz que tenha desistido. Ela abriu a porta do quarto. Mas antes de entrar, virou-se para ele. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mariana. Ela entrou. A porta se fechou. Rafael ficou alguns segundos olhando para aquela porta. Então entrou no próprio quarto, deitou na cama e ficou olhando para o teto. Aquela viagem estava mudando algo dentro dele. Porque agora ele lembrava de tudo. E, mais importante, estava começando a perceber algo que o assustava. Ele não estava apenas arrependido pelo passado. Ele estava redescobrindo Mariana, a mulher que ela havia se tornado. A inteligência, a força, a forma como ela enfrentava tudo de frente.
E a cada momento que passavam juntos, aquela sensação antiga voltava. A mesma sensação que ele havia sentido 10 anos antes. Enquanto isso, no quarto ao lado, Mariana estava sentada na cama com o telefone nas mãos. Mas não estava olhando para a tela. Estava pensando. A conversa daquela noite havia mexido com algo dentro dela. Porque Rafael não parecia estar mentindo. Ele realmente parecia arrependido. E mais do que isso, parecia genuinamente interessado em conhecê-la novamente. Ela suspirou e murmurou para si mesma: isso é uma péssima ideia. Mas no fundo do peito, uma pequena parte dela estava curiosa. Curiosa para descobrir se aquela história poderia ter um segundo começo. A manhã em Valença nasceu silenciosa e dourada. A luz do sol atravessava lentamente as cortinas do quarto de hotel de Rafael, iluminando o ambiente com um tom suave de amanhecer. Ele abriu os olhos devagar, ainda com a mente pesada de pensamentos que haviam ocupado a noite inteira. Dormir não tinha sido fácil, porque toda vez que fechava os olhos, a mesma imagem voltava. Mariana. O sorriso dela no restaurante. A forma como ela havia rido quando ele disse que tentaria ser menos idiota. E aquele olhar. Um olhar que não era mais apenas raiva. Havia algo diferente ali agora. Algo que Rafael não ousava nomear ainda. Ele passou a mão pelos cabelos e sentou na cama. Isso está ficando complicado, murmurou. No quarto ao lado, Mariana também estava acordada. Mas ao contrário dele, ela já estava vestida e sentada na pequena varanda do quarto, segurando uma xícara de café. A cidade ainda despertava lentamente lá embaixo. Algumas pessoas caminhavam pelas ruas. Um pequeno mercado começava a abrir as portas. Ela respirou profundamente o ar fresco da manhã. A conversa da noite anterior não saía da sua cabeça. Rafael não parecia mais o garoto despreocupado da universidade. Ele parecia diferente, mais calmo, mais atento, mais sincero. Isso era perigoso, porque tornava muito mais difícil continuar odiando ele. Mariana fechou os olhos por um instante. Não se esqueça do passado, disse a si mesma. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma lembrança insistia em voltar. A forma como Rafael havia olhado para ela naquela noite. Não com culpa, mas com admiração. Ela tomou outro gole de café e decidiu que precisava manter distância emocional. Pelo menos até o trabalho em Valença terminar. 1 hora depois, Rafael desceu para o café da manhã do hotel. Ele pegou um prato com frutas e café e escolheu uma mesa perto da janela. Alguns minutos depois, Mariana entrou no salão. Por um segundo, os olhos deles se encontraram. E algo pequeno aconteceu, algo quase imperceptível. Ela sorriu levemente. Não foi um grande sorriso, mas foi suficiente para que Rafael sentisse o coração bater mais forte. Ela se aproximou da mesa. Posso? Claro. Ela se sentou. Durante alguns segundos, ficaram apenas comendo em silêncio. Mas o silêncio agora tinha uma qualidade diferente. Era mais natural, mais leve. Depois de um momento, Rafael falou: Dormiu bem? Mariana deu de ombros. Mais ou menos. Pensando no contrato? Pensando na vida. Ele riu. Isso é mais perigoso. Ela levantou uma sobrancelha. Por quê? Porque contratos pelo menos têm cláusulas claras. Mariana soltou uma pequena risada. A vida definitivamente não tem. Eles terminaram o café e seguiram para a reunião final com os representantes da empresa Costa Atlântica. Dessa vez o clima era muito mais tranquilo. Os detalhes finais do contrato foram ajustados. Cláusulas revisadas. Assinaturas feitas. Em pouco mais de 2 horas, o acordo estava oficialmente fechado. O diretor da empresa apertou a mão de Rafael. Excelente trabalho. Depois apertou a mão de Mariana. E você, doutora, é uma advogada extraordinária. Ela agradeceu educadamente. Quando saíram do escritório, o trabalho finalmente estava concluído. Agora restava apenas a viagem de volta. Antes de entrar no carro, Rafael olhou para Mariana. Ainda temos algumas horas de estrada. Eu sei. Quer almoçar antes de ir? Ela pensou por um momento. Tudo bem. Eles encontraram um pequeno restaurante familiar no centro da cidade. O lugar era simples. Mesas de madeira, ventiladores girando lentamente no teto. O cheiro de comida caseira preenchia o ambiente. Eles se sentaram perto da janela. Rafael pediu comida para os dois. Você ainda faz isso? Comentou Mariana. O quê? Tomar decisões rápidas. Funciona na maioria das vezes. Ela sorriu levemente. Enquanto esperavam a comida, Rafael observava Mariana discretamente.
Agora que a tensão inicial havia diminuído, ele conseguia notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela arrumava uma mecha de cabelo atrás da orelha quando estava pensando. A maneira como franzia levemente a testa quando analisava algo. E o sorriso, aquele sorriso, era exatamente o mesmo de 10 anos atrás. O que foi? Perguntou Mariana, percebendo que ele a observava. Rafael deu de ombros. Estou tentando entender você. Das Antunes, Cedas. Boa sorte. Por quê? Porque nem eu me entendo completamente. Ele riu. Isso é reconfortante. A comida chegou. Durante o almoço, a conversa começou a fluir de forma mais natural. Eles falaram sobre trabalho, sobre a empresa, sobre como Mariana havia passado anos trabalhando em um grande escritório no Rio de Janeiro, antes de decidir mudar de cidade. Por que mudou? Perguntou Rafael. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Eu precisava de um recomeço. Por causa de mim? Ela não respondeu imediatamente. Em parte, Rafael sentiu o peito apertar novamente. Eu realmente sinto muito por isso. Eu sei. Ela disse de forma simples. Depois de alguns segundos, perguntou algo inesperado. Você sempre foi assim? Assim como? Carismático. Rafael riu. Algumas pessoas chamam de irritante. Também funciona. Eles terminaram o almoço e voltaram para o carro. A viagem de volta começou, mas agora o clima era completamente diferente. A conversa fluía. Eles falaram sobre filmes, sobre música, sobre as diferenças entre viver em São Paulo e em cidades menores. E pela primeira vez desde que se reencontraram, Mariana se pegou esquecendo da raiva, esquecendo do passado e apenas aproveitando o momento. Depois de algumas horas de estrada, Rafael parou o carro em um pequeno mirante. A vista era bonita. Campos verdes se estendiam até o horizonte. Mariana saiu do carro. O vento da tarde bagunçou levemente seus cabelos. Rafael ficou ao lado dela. Por alguns segundos apenas observaram a paisagem. Então ele falou, eu queria poder voltar no tempo. Ela olhou para ele. Para mudar aquela noite? Não. Ela pareceu surpresa. Então para quê? Para não ir embora no dia seguinte. Mariana ficou em silêncio. O vento passava suavemente entre eles. Não podemos mudar o passado, disse ela finalmente. Eu sei. Só podemos decidir o que fazer agora. Rafael olhou diretamente para ela. E o que você quer fazer agora? Ela hesitou, porque aquela pergunta era mais complicada do que parecia. Parte dela ainda estava ferida, mas outra parte estava começando a sentir algo novamente. Algo que ela havia tentado esquecer durante 10 anos. Eu não sei, respondeu finalmente. Justo. Eles ficaram ali por alguns minutos, sem pressa, sem pressão, apenas compartilhando o momento. Quando voltaram para o carro e retomaram a estrada rumo a São Paulo, algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas uma história mal resolvida. Era o começo de algo novo, algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos estavam começando a sentir. E no fundo do coração, Rafael sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ele não queria perder Mariana de novo, nem por mais 10 anos, nem por mais um dia sequer. A volta para São Paulo parecia mais curta do que a viagem de ida. Talvez porque pela primeira vez desde que se reencontraram, Rafael e Mariana conversaram durante quase todo o trajeto. O silêncio que antes existia entre eles havia desaparecido, substituído por pequenas conversas, algumas brincadeiras e momentos inesperadamente leves. Mas mesmo com aquela nova proximidade, havia algo importante que ainda não havia sido resolvido. Algo que permanecia entre eles como uma sombra, a verdade completa. Quando finalmente chegaram ao estacionamento da empresa, o céu já começava a escurecer. As luzes da cidade refletiam no vidro dos prédios e o movimento da noite começava a crescer nas ruas. Rafael estacionou o carro e desligou o motor. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu. Mariana segurava a bolsa no colo, olhando pela janela. Rafael observava o volante. A sensação era estranha, como se ambos soubessem que aquele momento marcava o fim de algo, e talvez o começo de outra coisa. Obrigada pela viagem, disse Mariana finalmente. Rafael levantou os olhos. Eu que agradeço por não ter me empurrado do carro em movimento. Ela sorriu. Eu ainda considerei essa opção. Imagino. Eles saíram do carro. O estacionamento estava silencioso naquela hora da noite. Algumas lâmpadas amarelas iluminavam o espaço quase vazio. Mariana pegou sua pasta no banco traseiro e fechou a porta do carro. Rafael ficou parado por alguns segundos antes de falar.
Mariana. Ela virou o rosto. Sim? Ele respirou fundo. Tem uma coisa que eu preciso te contar. O tom da voz dele fez com que ela percebesse imediatamente que aquilo era importante. O que foi? Rafael passou a mão pelo cabelo, claramente nervoso. Eu não fui completamente honesto com você. O olhar de Mariana mudou. Como assim? Ele hesitou. Eu disse que só lembrei daquela noite quando você mencionou na estrada. Ela franziu levemente a testa. Ah, sim. Mas não foi exatamente assim. O silêncio no estacionamento ficou pesado. Mariana sentiu um pequeno aperto no peito. Rafael, o que você quer dizer? Ele respirou fundo novamente. Eu comecei a lembrar naquela noite em Valença. Ela ficou completamente imóvel. Quando? No hotel. O rosto dela mudou lentamente. Então você lembrou antes da nossa conversa no carro? Ele assentiu. Sim. Mariana demorou alguns segundos para processar aquilo. Você lembrou? E não me disse? Eu estava tentando entender primeiro. A expressão dela endureceu. Tentando entender? Eu não tinha certeza absoluta no começo. Mas depois teve. Sim. Ela cruzou os braços. E mesmo assim não disse nada. Rafael sentiu o peso da situação cair sobre ele. Eu tive medo. Ela soltou uma pequena risada sem humor. Medo? Medo de que você me odiasse ainda mais. Você decidiu mentir por causa disso? Eu não menti. Não! O tom dela agora era mais frio. Você deixou eu acreditar que você não lembrava de mim. Ele não respondeu. E o silêncio confirmou tudo. Mariana balançou a cabeça lentamente. Incrível. Mariana. Não. Ela levantou a mão interrompendo. Ou deixa eu entender isso. Ela respirou fundo. Você lembrou de tudo naquela noite no hotel. Sim. E decidiu fingir que não sabia de nada. Eu só queria... O quê? Uma chance de te mostrar que eu não sou mais a mesma pessoa. Ela o encarou com incredulidade. Então você resolveu fingir? Eu não estava fingindo tudo. Não! Eu realmente queria me aproximar de você de novo. Mariana deu alguns passos para trás. Você está ouvindo o que está dizendo? Eu sei que parece errado. Parece! A voz dela agora estava carregada de emoção. Rafael, eu passei 10 anos tentando entender por que você desapareceu. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E quando finalmente nos reencontramos, você me faz acreditar que não lembra de mim. Eu achei que seria mais fácil. Mais fácil para quem? Ele não respondeu. Porque a resposta era óbvia. Mais fácil para ele. Mariana passou a mão pelos cabelos. Eu comecei a pensar que talvez você tivesse mudado. Eu mudei. Fantuito o dirás. Mas tá mudou. Ela o encarou novamente. Porque mentir por omissão não parece muito diferente do que aconteceu naquela manhã na universidade. Rafael sentiu aquelas palavras como um golpe. Eu não queria te machucar de novo. Mas machucou. O silêncio voltou. Mais pesado do que antes. Mariana respirou fundo. Você teve a chance de ser honesto comigo. Eu sei. E escolheu não ser. Ele levantou os olhos. Eu estava tentando fazer a coisa certa. Ela balançou a cabeça. A coisa certa teria sido dizer a verdade. Rafael ficou em silêncio, porque agora ele sabia que não havia defesa possível. Depois de alguns segundos, Mariana falou novamente. A voz agora era mais baixa. Mais triste. Sabe qual é a pior parte? Qual? Eu estava começando a acreditar em você. Aquelas palavras atravessaram Rafael como uma lâmina. Eu achei que talvez nós pudéssemos começar de novo. Ele deu um passo em direção a ela. Nós ainda podemos. Ela levantou a mão novamente. Não. Mariana, eu preciso de tempo. Tempo para quê? Ela respirou fundo. Para entender se você é realmente diferente ou se eu estou cometendo o mesmo erro de 10 anos atrás. Rafael ficou parado, sentindo o peso de tudo aquilo. Eu vou esperar. Ela olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse tentando decifrar algo. Eu não sei se existe algo para esperar. Ela virou e começou a caminhar em direção ao elevador. Rafael ficou parado no estacionamento, observando enquanto ela se afastava. Quando as portas do elevador se fecharam, ele finalmente soltou um suspiro longo. A verdade finalmente havia sido dita, mas agora ele não sabia se aquela verdade havia salvado qualquer coisa, ou destruído de vez a chance que eles estavam começando a construir. Enquanto isso, dentro do elevador, Mariana encostou a cabeça na parede. Os olhos estavam cheios de lágrimas que ela tentava controlar. Porque o pior de tudo era que, apesar de tudo aquilo, uma parte do coração dela ainda queria acreditar nele, mas confiar novamente. Depois de 10 anos de silêncio, não seria algo simples.
nem rápido. E talvez essa história ainda tivesse mais um capítulo antes de encontrar um final. Os dias que se seguiram depois da conversa no estacionamento foram estranhamente silenciosos. Dentro da empresa Andrade em Vinhedos, tudo continuava funcionando normalmente. Reuniões aconteciam, relatórios eram entregues, contratos eram assinados. A rotina seguia seu ritmo habitual. Mas para Rafael e Mariana, nada parecia normal. Eles quase não se encontravam. Quando Mariana chegava cedo ao escritório, Rafael ainda não estava lá. Quando ele saía de uma reunião, ela já tinha ido para outra. Quando os dois precisavam estar na mesma sala, as conversas eram breves, educadas e extremamente profissionais. Bom dia, doutora Mariana. Bom dia, senhor Rafael. Nada mais. Nenhuma brincadeira, nenhuma conversa leve, nenhum sorriso. Era como se ambos tivessem construído uma parede invisível entre eles. E de certa forma tinham mesmo, porque agora não existia mais apenas o peso de 10 anos de silêncio. Existia também a ferida recente da verdade revelada. Rafael havia decidido não insistir. Ele sabia que Mariana precisava de tempo. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a esperar. Mesmo que isso significasse ficar longe. Mesmo que significasse perdê-la. Em uma manhã de quarta-feira, Rafael estava sentado em sua sala, olhando para a tela do computador sem realmente prestar atenção em nada. Os números de um relatório financeiro estavam abertos diante dele, mas sua mente estava completamente distante. Ele pensava nela. Pensava na forma como ela havia olhado para ele naquela noite no estacionamento. Não com raiva, mas com algo mais doloroso. Decepção. Rafael passou a mão pelo rosto. Eu realmente estraguei tudo, murmurou. Naquele momento, alguém bateu na porta. Entre! Era Eduardo. Seu irmão entrou na sala e sentou-se na cadeira em frente à mesa. Vocês brigaram de novo? Rafael levantou os olhos. Como você sabe? Metade da empresa percebeu que vocês não estão mais conversando. Rafael suspirou. Eu contei a verdade. Eduardo levantou uma sobrancelha. Isso foi um problema? Eu demorei para contar. Eduardo cruzou os braços. Quanto tempo? Alguns dias. Idiota. Rafael soltou uma pequena risada cansada. Eu sei. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Você gosta dela, mais do que eu deveria. Então vá atrás. Rafael balançou a cabeça. Não funciona assim. Por quê? Porque dessa vez eu preciso provar que não vou fugir. Eduardo assentiu lentamente. Então prove. Enquanto isso, 2 andares abaixo, Mariana estava revisando documentos em sua sala. Mas sua concentração também estava longe do ideal. Ela havia tentado se convencer de que o melhor seria manter distância de Rafael. Seria mais simples, mais seguro. Mas a verdade era que isso não estava funcionando. Porque quanto mais ela tentava ignorá-lo, mais pensava nele. Na forma como ele havia admitido o erro, na sinceridade que havia visto nos olhos dele, e na forma como ele agora respeitava o espaço dela sem pressionar. Ela apoiou o queixo nas mãos. Isso é ridículo, murmurou. Naquele momento, Patrícia apareceu na porta. Doutora Mariana? Sim? O senhor Rafael pediu para entregar isso. Patrícia colocou um envelope sobre a mesa. Mariana franziu a testa. O que é? Ele disse que você entenderia. Patrícia saiu da sala. Mariana olhou para o envelope por alguns segundos. Seu nome estava escrito ali. Ela abriu devagar. Dentro havia apenas uma folha de papel. A letra era claramente de Rafael. Ela começou a ler. Mariana, eu não espero que você me perdoe agora. Talvez nem nunca. Mas eu precisava dizer algo que não consegui explicar direito naquele dia. 10 anos atrás eu fui um covarde. Eu senti algo verdadeiro naquela noite e não soube lidar com isso. Agora, quando te reencontrei, percebi 2 coisas. Primeiro, que você se tornou exatamente a mulher incrível que eu imaginava naquela noite. Segundo, que eu ainda sinto algo por você. Não vou pedir que confie em mim imediatamente. Só vou provar todos os dias que não vou desaparecer de novo. Se você decidir que não quer nada comigo, eu vou respeitar. Mas eu precisava que você soubesse a verdade. Rafael. Mariana terminou de ler e ficou olhando para a folha por vários segundos. Seu coração estava acelerado, porque aquelas palavras eram simples, mas profundamente sinceras. E talvez pela primeira vez em 10 anos, ela acreditava nelas. Naquela mesma tarde, Rafael estava terminando uma reunião quando ouviu alguém bater na porta.
Entre! A porta se abriu. E Mariana entrou. Rafael ficou completamente imóvel. Mariana... Ela segurava o papel na mão. Eu li sua carta. Ele assentiu lentamente. É? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Eu ainda estou com raiva. Eu sei. Ainda estou magoada. Eu também sei. Mas... Ela respirou fundo. Eu também não consigo parar de pensar em você. Rafael sentiu o coração bater mais forte. Isso é bom ou ruim? Ela deu um pequeno sorriso. Ainda estou decidindo. Ele riu baixinho. Justo. O silêncio entre eles durou alguns segundos. Mas dessa vez não era desconfortável. Mariana deu um passo mais perto. Você realmente está disposto a esperar o tempo que for necessário? Mesmo que leve anos? Eu esperei 10 sem saber que estava esperando. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. E então, finalmente sorriu. Então vamos tentar de novo. Rafael demorou um segundo para acreditar que tinha ouvido direito. Sério? Sim. Mesmo sabendo que eu sou um idiota, principalmente por isso. Ele riu, e naquele instante, algo dentro dos dois pareceu finalmente se soltar. Rafael se aproximou lentamente. Posso te abraçar? Mariana pensou por um segundo. Pode. Ele a abraçou, devagar, com cuidado. E naquele abraço, existia algo que nenhum dos dois havia sentido em 10 anos. Paz. Meses depois, a sala de reuniões da empresa estava cheia. Executivos, investidores e diretores estavam presentes. Rafael estava no meio de uma apresentação quando de repente fechou o laptop. Antes de terminar, preciso fazer uma coisa. Eduardo fechou os olhos. Não faça isso. Mas Rafael já estava caminhando até Mariana. Ele se ajoelhou. A sala inteira ficou em silêncio. Mariana Duarte, você aceita casar com esse idiota que demorou 10 anos para perceber que estava apaixonado por você? Mariana estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Você é completamente maluco. Isso é um sim? Ela assentiu. Sim. A sala explodiu em aplausos. Meses depois, Rafael segurava a mão de Mariana em um quarto de hospital. Ela estava exausta, mas sorrindo. Nos braços dela havia uma pequena bebê. Ela tem seus olhos, disse Rafael emocionado. Mariana sorriu. E espero que tenha sua coragem. Ele beijou a testa dela. Obrigado por me dar uma segunda chance. Mariana apertou a mão dele. Algumas histórias precisam de 2 começos para encontrar o final certo. Rafael olhou para a filha e depois para a mulher que amava. E naquele momento teve certeza de uma coisa. Alguns amores podem esperar anos, mas quando finalmente encontram o caminho de volta, eles ficam para sempre. E agora que você conheceu toda essa história, me conta uma coisa. Se fosse você vivendo tudo isso, teria tomado as mesmas decisões que eu? Ou teria feito diferente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se essa história mexeu com você, deixa seu like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Compartilha essa história com alguém que precisa acreditar que o amor ainda pode encontrar o caminho de volta.